Pronto, então vamos lá. Já está gravando aqui a aula, tá? Vamos resolver alguns exercícios para a gente fixar o assunto que já foi dado, né, de fluidos. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que eu quero fazer corresponde à quarta questão da quinta lista, tá? Isso aqui já está no Moodle para vocês. Só para depois, quem estiver pegando a aula depois e acompanhando, essa aqui corresponde à quarta questão. Então, a situação que a gente tem é a seguinte. Eu tenho um tanque, que ele tem, o tanque representado na figura, ele contém água que tem uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico e está em equilíbrio sob a ação da gravidade, tá? Nas unidades do sistema internacional, qual vai ser a diferença de pressão entre os pontos A e B indicados? Então, para a gente determinar qual é a pressão interna dentro de um fluido, a gente vai aplicar o teorema de Stevin, tá? Teorema de Stevin, que ele determina o seguinte: a pressão em um ponto dentro de um fluido depende da pressão atmosférica mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a profundidade, tá? Então, nessa situação, a gente vai admitir o seguinte: se eu tenho uma superfície de separação entre o ar e a água, tá? Esse meu P0, que é a minha pressão atmosférica, é a pressão na interface de separação entre os dois meios, certo? E essa pressão atmosférica, como eu já comentei com vocês, ela representa o peso da coluna de ar sobre o ponto que você está avaliando, tá? E essa pressão atmosférica, ela tem o valor de 1,01 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Ok. Nesse caso específico, como a gente está querendo calcular a diferença de pressão entre os pontos B e A, eu vou tomar uma diferença de pressão como sendo a pressão no ponto B menos a pressão no ponto A, e cada pressão nesse ponto, no ponto B e no ponto A, está sendo utilizada, né, a pressão através do teorema de Stevin, a pressão dentro de um fluido. Então, essa variação de pressão vai ser a pressão no ponto B, que vai ser a pressão atmosférica mais a densidade do fluido, que nesse caso é a água, vezes a gravidade, vezes a profundidade do ponto B, menos a pressão no ponto A, que é a pressão atmosférica mais a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a profundidade do ponto A. Tá? Então, nessa situação, o teorema de Stevin, ele é função, né, ele é proporcional à profundidade, tá? Esse H aqui, ele representa qual é a profundidade do ponto que você está avaliando, certo? Então, nessa situação, né, olhando aqui para a figura, a gente tem que a profundidade do ponto A corresponde a 1 metro e a profundidade do ponto B corresponde a 2 metros, já que esse reservatório todo, ele tem 3 metros de altura, né? Então, estou calculando essas profundidades em relação ao nível de separação entre o ar e a água, por exemplo, tá? Então, nessa situação, fica fácil a gente ver, por exemplo, que eu consigo facilmente cancelar, né, os termos de pressão atmosférica,
tá? Porque eu vou estar somando, verificando apenas as diferenças de pressão devido às diferenças de profundidade. Então, colocando densidade da água e gravidade em evidência nessa equação, a gente tem que a variação de pressão depende da densidade, e aqui a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a variação de profundidade, HB menos HA. E aí, nesse ponto, pessoal, a gente já pode substituir todos os valores, tá? Eu tenho que a densidade da água, aqui só para não confundir, o enunciado, ele expressa massa específica, tá? Mas para fluidos que não possuem nenhum espaço vazio dentro deles, né? Para um fluido, a densidade é numericamente igual à massa específica, e nesse caso, para a água, é de 1 grama por centímetro cúbico. Como eu quero calcular a minha equação para o sistema internacional, a gente precisa transformar essa unidade de densidade, tá, para o sistema internacional, que é quilos por metro cúbico, tá? Então, a gente já fez isso em sala de aula. Essa densidade da água corresponde a 1.000 quilos por metro cúbico. Então, agora eu posso calcular a variação de pressão, isso é 10 elevado à terceira, vezes da densidade, né? Vezes a gravidade de 10, vezes a diferença de profundidade, tá? Que vai ser 2 menos 1, que vai dar 1. Então, essa variação de pressão, ela corresponde a 10 elevado à quarta Pascal, tá? Depois, a questão pergunta o seguinte: qual é a intensidade da força resultante, tá? Só para deixar claro, aqui a letra A. Depois, na letra B, ele pergunta qual é a intensidade da força resultante devido à água, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, para essa afirmação aqui, devido à água, ou seja, se é somente a água, eu vou desconsiderar, né, eu vou colocar essa situação sem a pressão atmosférica, porque eu estou olhando isso somente, qual é o efeito somente da água, tá? Sem levar em consideração a pressão atmosférica. Então, qual é a intensidade da força resultante devido à água na parede do fundo do tanque, que possui uma área de 2 metros quadrados? Bom, aqui é simples, tá? A gente pode calcular o seguinte: pressão é igual a força sobre área, tá? Então, a força vai ser igual a pressão vezes a área. Então, a força que o fluido, apenas o líquido, né, apenas a água, está fazendo sobre o fundo do recipiente, essa força vai ser igual à pressão exercida pela coluna de fluido, tá? E isso vai ser a pressão manométrica, porque eu estou descontando o efeito da pressão atmosférica, que a questão pede somente devido à água, então essa pressão vai ser apenas ρGH, e eu vou multiplicar tudo isso pela área do fundo do tanque, tá? Que ele dá no enunciado que isso tem uma área de 2 metros quadrados. Então, nessa situação, a força exercida vai ser 10 elevado à terceira, vezes 10, vezes a profundidade total do tanque, que é os 3 metros, vezes a área de 2 metros quadrados, que já está no sistema internacional. Então, essa força resultante que a água exerce sobre o fundo do recipiente é de
6 vezes 10 elevado a 4 newtons, ou então 60 quilonewtons, tá? Turma, quando a gente for projetar edifícios que possuem sistema hidráulico, né? Você tem que projetar uma caixa d'água e tudo mais. A caixa d'água, ela tem que ter uma base muito bem feita, muito sólida, porque a água pesa bastante, tá? Então, nessa situação, a gente poderia atribuir o seguinte: cada metro cúbico de água equivale a uma massa de 1.000 quilos, ou então tem uma massa de 1 tonelada, certo? Então, a gente pode verificar aqui o seguinte: se você for precisar construir uma estrutura que vai funcionar como caixa d'água, a sua base tem que ser muito bem feita, porque as forças dos fluidos não podem ser desprezadas. A força que a água está exercendo sobre a estrutura, ela não pode ser desprezada, porque é uma força bastante considerável. Certo? Vamos ver aqui o seguinte. Teria como calcular essa força de uma outra maneira? Será que tem como determinar isso de outra maneira? Vou fazer até aqui de outra cor, só para diferenciar, tá? Vamos ver o seguinte. A força que o líquido, que a água está exercendo sobre a base do recipiente, na verdade, a gente pode considerar isso como sendo, na verdade né? É uma força-peso, certo? Então, vamos determinar o seguinte: qual é a massa de água nesse tanque? E aí, depois da gente determinar essa massa de água, a gente multiplica pela gravidade para calcular a força-peso que a água está exercendo sobre a base da estrutura. Lógico, certo? O valor que a gente tem que encontrar tem que ser o mesmo da situação anterior. Então, quero determinar qual vai ser a massa de água, então a gente pode determinar o seguinte: partindo da definição de densidade, densidade é massa sobre volume. Então, a massa é a densidade da água vezes o volume. Então, essa massa é igual à densidade da água vezes a área da base vezes a altura. Então, nessa situação, a massa de água vai ser igual à densidade, que é 10 elevado ao cubo, tá? 1.000 quilos por metro cúbico, vezes a área da base, que é dado denunciado, que é 2, vezes a altura de água no reservatório, que corresponde a 3 metros. Então, aqui eu tenho 6 toneladas de água dentro desse reservatório. E aí, a força que essa água está fazendo sobre a base é uma força-peso, né? Vai ser massa vezes gravidade. Então, a força é 6 vezes 10 elevado à terceira vezes 10 da gravidade. Então, a gente chega a força de 60 quilonewtons, 6 vezes 10 elevado a 4 newtons, tá? Igual à situação anterior, certo? Mas, lógico, de qualquer uma das duas formas, tá correto, tá? Aqui eu usei apenas a ideia, na primeira maneira, eu usei apenas a ideia de pressão manométrica, certo? E essa pressão manométrica, ela é só o termo de ρGH, que é a pressão exercida apenas pelo fluido
né? Como o enunciado enfatiza, somente devido à água, tá? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui só. Aula 10, exercício 1. Turma, se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam, por favor, tá? Continuando. Deixa eu escolher aqui outra questão. Que é simples. Bora fazer essa. Então, vamos ver aqui o seguinte. Eu tinha explicado nas aulas passadas que essa é uma maneira interessante da gente conseguir atribuir por exemplo, eu posso medir qual é a densidade de um fluido, né, utilizando esse método de tubo em U. Mas aqui a questão quer outra situação, ela quer justamente determinar quais são essas alturas. Mas vamos ver aqui o seguinte. Eu tenho um tubo em U, tá? De extremidades abertas, onde eu possuo dois líquidos immiscíveis, certo? Que essa definição de líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam, tá? E ele dá as densidades de 0,8 e 1 grama por centímetro cúbico. O desnível entre as superfícies livres é de 2 centímetros. Então, ele dá essa distância aqui de 2 centímetros. E daí eu quero saber quais são as alturas 1 e 2 nessa situação. Turma, aqui é o seguinte. Se eu tenho dois fluidos que não se misturam, né, que eles são immiscíveis, a gente tem que ser capaz de determinar qual é a densidade de cada um dos fluidos, certo? Qual é a densidade desse fluido azul e qual é a densidade desse fluido amarelo, tá? Como eu tenho um fluido mais denso e outro menos denso, eu havia mostrado para vocês que o fluido mais denso, ele sempre vai ficar na parte de baixo, certo? Então, aqui eu tenho um fluido mais denso, que ele vai estar se acomodando, né, por causa da sua densidade, ele vai se acomodar no fundo do recipiente em U, e aqui em cima o fluido menos denso, tá, que vai ser jogado, né, colocado na parte de cima do recipiente, certo? Deixa eu só escrever aqui. Pronto. Então, dessa forma, a gente já define quais são, né, cada um desses fluidos, o mais denso e o menos denso. Para resolver esse tipo de questão, pessoal, a gente tem que se aproveitar, lógico, do teorema de Stevin. Então, um fato interessante do teorema de Stevin é que ele determina o seguinte, que a pressão em um ponto ele vai depender apenas da profundidade que você está dentro do fluido, certo? Nessa situação. Então, se eu tenho um tubo em U, tá? Eu posso determinar o seguinte, que a pressão exercida pelo fluido menos denso sobre esse ponto é igual
a pressão exercida sobre o fluido mais denso num ponto que está ao mesmo nível. Então, eu posso chamar a pressão da esquerda e a pressão da direita, tá? Nesse tubo em U, e igualar essas pressões, porque se eles estão ao mesmo nível, eles estão sofrendo as mesmas pressões. Então, dessa forma, eu tenho que a pressão do lado esquerdo é igual à pressão do lado direito. Do lado esquerdo, eu vou ter a pressão atmosférica mais a densidade do fluido 1 vezes a gravidade vezes a altura do líquido 1. Tudo isso é igual à pressão do lado direito, que do teorema de Stevens vai ser pressão atmosférica mais densidade 2 vezes gravidade vezes altura 2. Então, as pressões atmosféricas se anulam nessa situação, tá? E aí eu tenho uma equação que daqui eu posso cancelar também, depois que eu cancelei essas pressões atmosféricas, eu posso também cortar as acelerações da gravidade. Então, eu vou ficar com uma equação que é ρ1, H1, isso é igual a ρ2 vezes H2, certo? Porém, eu tenho as densidades e preciso saber as alturas. Então, essa equação tem duas incógnitas, então não dá para resolver meu problema. Porém, da geometria do problema, né, se a gente observar a figura, eu vou até desenhar aqui para poder ficar mais claro. Aqui eu tenho a altura 1 e tenho um certo desnível, que vale 2 centímetros, e depois eu tenho a altura 2, que é do fluido mais denso, tá? Então, dessa relação entre as alturas, eu posso escrever que H1 é igual a 2 mais H2. Então, a gente pode resolver a minha primeira equação usando essa segunda equação, né? Seria resolver um sistema linear pelo método da substituição. Então, aqui eu vou ter, já vou fazer direto, tá? Substituindo os valores e tudo mais. Aqui eu vou ter 0,8 é igual a 2 mais H2, isso tudo é igual a 1 vezes H2. Então, 1,6 mais 0,8 H2 é igual a H2, passa H2 para o segundo membro, 1,6 é igual a 1. Vou fazer assim, colocando em evidência para ficar fácil de entender o que eu estou fazendo, tá? Estou subtraindo de 1, estou subtraindo 0,8. Então, aqui eu tenho 1,6 é igual a 0,2 H2, então meu H2 é igual a 8. E aí, pessoal, só quero chamar a atenção o seguinte, como eu não mexi em unidades, certo? Como eu não mexi em unidades, o meu H está em centímetro e as minhas densidades estão em centímetros, o resultado da minha equação vai estar em centímetros, certo? E aí, depois, agora, é só somar, para descobrir H1, é só somar o resultado que a gente acabou de obter, somar isso com 2, e a gente vai ter os 10 centímetros. Então, a minha resposta correta é o H1 com 10 centímetros e o H2 com 8 centímetros, certo? Então, eu peguei, aplicando o teorema de Stevens para o mesmo nível de fluidos diferentes, eu encontrei uma relação entre as densidades e as alturas, e usando uma relação entre as alturas que foi dada na questão, né, olhando para a figura, a gente consegue demonstrar, definir essa equação. Eu substituí na primeira equação para a gente encontrar o que a gente estava precisando. Ok?
Salvar também. Próxima questão, vamos fazer uma de empuxo agora. Isso aqui eu já fiz. Essa aqui é legal. Turma, deixa eu fazer o seguinte com vocês. Deixa eu dar um tempinho para vocês lerem a questão e tentarem entender o que ela está pedindo, tá? E aí a gente começa já já. Primeiro, lê a questão, vê se você consegue entender o que ela está pedindo, qual é a opinião que você tem sobre essa situação, e se fosse uma prova, né, qual seria a resposta que você daria? Vamos participar aí, ajuda aí na resolução. Essa questão ela é mais teórica, tá? E aí é fácil da gente entender esse resultado, mas eu vou fazer passo a passo essa situação, principalmente mostrando por que cada uma das opções ou está correta ou está falsa, tá? Eu vou mostrar por que está falsa e apontar qual é a opção correta. Pessoal, já deu tempo para vocês lerem a questão? Posso começar? Como é que tá aí? Bom, seguinte. Vamos em frente, né? Porque quem for assistir a aula depois que estiver gravada, não ficar aguardando muito tempo. Vamos em frente. Eu tenho duas esferas que têm volumes iguais e elas são constituídas de mesmo material, tá? Então, volumes iguais. O volume de X é igual ao volume de Y. Se elas são constituídas de mesmo material, a densidade de X é igual à densidade de Y, tá? Porém, a esfera X é oca e a esfera Y ela é maciça. Como eu tinha mencionado com vocês, eu tenho uma distinção entre densidade e massa específica, mas que ela não se aplica para fluidos. Como esse caso, as esferas são sólidas, né, uma maciça e outra oca, vale a pena a gente fazer essa distinção entre densidade e massa específica, porque nessa situação, as densidades, as massas específicas vão ser diferentes. A densidade, desculpa, a massa específica de X é diferente da massa específica de Y, mas vamos diferenciar essas duas grandezas, certo? A densidade, e aqui eu apago depois, é só para a gente verificar isso. Só para a gente ver essa relação. A diferença entre densidade e massa específica. A densidade, ela é definida como sendo massa sobre volume. A massa específica é definido como sendo massa sobre volume. Porém, tem um detalhe, tá? Esse volume, tá, deixa eu só especificar. Aqui é massa
aqui é volume, tá? Da mesma forma, na massa específica, aqui eu tenho massa, mas, lógico que essas grandezas são diferentes, porque esse volume da massa específica, ele é o volume ocupado pela massa, tá? Na sua definição. Então, mesmo que ele seja do mesmo material, que possui a mesma densidade, ele vai apresentar massas específicas diferentes entre as duas esferas X e Y. Por quê? A esfera X sendo oca, eu posso afirmar que o volume ocupado pela esfera X, o volume ocupado pela massa na esfera X é diferente do volume ocupado pela massa na esfera Y, porque uma é oca e a outra é maciça. Tá certo? Então, eu poderia interpretar o seguinte: para minha esfera X, eu poderia calcular a sua massa específica fazendo a massa dividido pelo volume total, menos o volume da parte oca, tá? E isso é diferente do cálculo da sua densidade, que a gente vai fazer simplesmente a massa sobre o volume total, tá certo? Então, é só para a gente fazer essa distinção, ok? Então, vamos ver aqui o seguinte, vamos olhar agora para as opções, certo? Nessas condições é correto afirmar que as massas são iguais. Bom, se elas têm mesmo volume, tá? Mesmo volume e apresentam massas específicas diferentes, consequentemente, elas também vão apresentar massas diferentes, porque uma é oca e a outra é maciça. Então, a esfera maciça, lógico que vai apresentar mais massa. Possuem pesos de mesma intensidade? Também está falso, porque se as massas são diferentes, elas vão apresentar Tá, peraí, pessoal, só um minutinho. Os pesos, né? O peso, como sendo a força-peso, como sendo apenas massa vezes gravidade. Se as massas são diferentes, as forças-peso também vão ser diferentes. Elas vão apresentar mesma densidade, mesmo material. Tá, o fato de ser o mesmo material não necessariamente implica, tá? Aqui eu vou ter que fazer uma correção, que as densidades também vão ser diferentes. Se a densidade é igual a massa sobre volume e o volume é constante, né? O volume é o mesmo, isso faz com que as massas sendo diferentes dê também que as densidades são também diferentes. Então, pelo seguinte, pelo fato da massa de X ser diferente da massa de Y, isso me implica que a densidade de X também vai ser diferente da densidade de Y, certo? A única coisa que elas têm em comum nessa situação vão ser os seus volumes, tá? Então, as densidades também são diferentes porque as massas são também diferentes, certo? E aí, nessa situação, ele também pergunta, na letra D, então a C também está falsa, tá? Na letra D, ele pergunta, são sustentados por fios igualmente tracionados. Bom, tem que verificar, né? Vamos primeiro verificar o seguinte, para uma esfera qualquer, né, nos mesmos moldes dessa figura, eu tenho uma esfera que está mergulhada em fluido, presa no teto por um fio. Quais são as forças que estão atuando sobre essa esfera?
Bom, primeiro, a gente vai ter a força-peso, vou ter, como ele está mergulhado em um fluido, eu vou ter uma força de flutuação ou um empuxo que aponta para cima, tá? E nessa situação, como eu tenho ainda um fio, né, tá segurando essa esfera, eu ainda vou ter uma força de tração que vai apontar para cima. Então, nessa situação, se ele está em equilíbrio, né, como está dizendo que está, né, o fluido está em equilíbrio, então nessa situação eu posso escrever que a força-peso é numericamente igual à força de empuxo mais a força de tração. Então, para responder a letra D, eu tenho que primeiro verificar o que acontece com os empuxos, né? Então, vamos só relembrar. A força de empuxo, ou força de flutuabilidade, ela depende da densidade do fluido vezes o volume do fluido, volume submerso, tudo isso multiplicado também pela aceleração da gravidade, tá? Como as duas esferas estão dentro do mesmo fluido, esse valor não muda, tá? A densidade do fluido não muda, a aceleração da gravidade também não muda, e o fato de as esferas possuírem o mesmo volume, todas as duas estão completamente submersas, como o volume de x é igual ao volume de y, isso implica que o impulso de x é igual ao impulso de y, tá? Então, essa letra E, ela é a minha verdadeira, tá? Por que que a D está falsa? Porque a tração, né, voltando aqui para essa equação da força resultante, né, se eu tenho uma situação de equilíbrio, força resultante igual a zero, a força que está apontando para baixo tem que ser igual às duas forças que apontam para cima. Aqui eu tenho que a tração é igual ao peso, massa vezes gravidade, menos um empuxo. Os empuxos são iguais, porém os pesos são diferentes porque as massas são diferentes. Então, isso, consequentemente, vai me dar que a tração em X é diferente da tração em Y, certo? Então, por conta dos pesos, as trações são diferentes, ok? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Só reforçando, tá? O fato deles serem constituídos de um mesmo material não necessariamente implica que eles possuem a mesma densidade, porque a densidade vai ser uma relação de massa sobre volume. Então, se a massa é diferente, a densidade também é diferente. Ok? Tá tudo tranquilo? Conseguindo acompanhar direitinho? Bora lá. Novamente, vou dar um tempinho aqui para vocês lerem a questão, tentar resolver, tá? Eu já.
Que eu tenho o seguinte. Uma esfera de isopor tem um volume de 2 vezes 10 ao quadrado em centímetros cúbicos. Está inicialmente presa a um fio inextensível, totalmente imersa na água. Se eu cortar o fio, a esfera aflora e passa a flutuar na superfície da água. Sendo as massas específicas do isopor e da água como sendo 0,6 e 1 grama por centímetro cúbico, com a aceleração da gravidade igual a 10, qual é a força de tração no fio 1? Tá? Então, a gente vai fazer... A gente vai fazer, basicamente, a mesma situação da questão anterior, tá? Só que com uma diferença. Na situação anterior, o fio estava preso ao teto, né? A uma parte inferior, a esfera estava pendurada pelo fio, e nessa situação, o fio está preso aqui na base do recipiente. Então, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou ter uma força de flutuação ou de empuxo apontando para cima, eu vou ter uma tração apontando para baixo e tenho também uma força-peso também apontando para baixo, tá? Então, dessa forma, a ideia é a mesma, tá? Mas agora vai mudar um pouco a equação, porque eu tirei o fio de cima, botei o fio embaixo, isso faz com que mude, lógico, a minha equação. Então, a força resultante sendo igual a zero, eu tenho que o empuxo é igual à tração mais o peso, então essa força de tração vai ser calculada como sendo o empuxo menos o peso, tá? E aí a gente tem os seguintes, vamos partir dessa equação para a gente encontrar o que a gente precisa. O empuxo, vou fazer aqui, o empuxo é a densidade do fluido vezes o volume submerso vezes a gravidade, menos a força-peso, né? Vou fazer aqui só para lembrar, se densidade é massa sobre volume, então a massa é a densidade vezes o volume. Então aqui, como eu estou olhando para o peso do isopor, essa densidade que eu vou utilizar vai ser a densidade do isopor vezes o volume total da esfera de isopor vezes a gravidade, tá? Mas, na figura, como ela tá, a esfera está completamente submersa na primeira situação, esse volume submerso, tá? Nessa situação, o volume submerso vai ser igual ao volume total da esfera, porque ela está completamente embaixo d'água. Então, eu posso colocar volume vezes gravidade em evidência, certo? Então, a minha tração, ela pode ser calculada como sendo a densidade do fluido menos a densidade do isopor, que multiplica o volume vezes a gravidade, certo? E aqui, pessoal, vamos tomar cuidado agora, né? Agora que eu vou substituir os valores, vamos tomar cuidado com as unidades, tá? Densidade está em grama por centímetro cúbico, volume está em centímetro cúbico, mas a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou tomar o cuidado de jogar todas as minhas unidades para o sistema internacional, certo? Então, vamos só escrever as unidades, né, só para a gente ver que, né, realmente necessita de fazer essas transformações. Então, eu vou ter que a minha tração vai ser 1 menos 0,6 gramas por centímetro cúbico, vezes o volume de 2
2 vezes 10 elevado ao quadrado em centímetros cúbicos, vezes a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nessa situação, né, eu quero só evidenciar que eu tenho unidades diferentes, certo? Então, eu preciso realmente fazer as transformações de todas as unidades para o sistema internacional, tá? Então, no SI, a gente vai ter o seguinte. No sistema internacional, a gente vai ter o seguinte. A tração vai ser igual a 0,4, né, já fazendo a conta direto, vezes 10 elevado ao cubo, né, que o fator de transformação de quilo por metro cúbico para grama por centímetro cúbico é justamente vezes 10 elevado à terceira, tá? E aqui seria, nessa situação, seria dividido por 10 à terceira, certo? Então, aqui vai ser multiplicado agora por 2 vezes 10 a transformação de centímetro cúbico para metro cúbico. Não, tá. Foi mal. Aqui tá errado. Qual é o valor? Ó, quando tiver dúvida desse tipo de situação, faz mesmo para não ficar nenhuma dúvida, né? O melhor a fazer é partir do princípio, certo? Vamos pegar a relação que 1 metro, vamos só relembrar isso aqui, né? 1 metro corresponde a 100 centímetros, se eu levar isso ao cubo, 1 metro cúbico corresponde a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, certo? Para a gente começar a entender as nossas relações. E aí, eu vou pegar 1 quilo, que é 10 elevado... Pegar 1 quilo por metro cúbico. Isso aqui corresponde a 10 elevado à terceira gramas, e isso aqui corresponde a 10 elevado à sexta centímetros cúbicos. Isso, exatamente. Então, de quilo para metro cúbico, de quilo por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, isso aqui vai estar dividido por 10 à terceira, certo? E o contrário, de grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, isso aqui vai estar multiplicado por 10 à terceira, certo? Agora, se eu estou em centímetro cúbico e quero passar para metro cúbico, aí o meu fator de transformação vai ser vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, e depois disso tudo eu vou multiplicar essa conta toda, multiplicar pela gravidade, que é 10, tá? Então, aqui, esse valor está em quilo por metro cúbico, esse valor vai estar em metro cúbico, e aqui a minha gravidade está em metro por segundo ao quadrado, então está todo mundo no sistema internacional, certo? E aí, dessa forma, só fazer agora o cálculo da tração, 0,4 vezes 2 dá 0,8, aqui vai dar 10 elevado à quinta, vezes 10 elevado à sexta, 10 a menos 6, então essa tração toda vai ser só 0,8 newtons. Ok? Beleza.
né? Só para relembrar, né, como é que a gente faz esse cálculo aqui de transformação de unidades, que eu prefiro muito mais, eu não gosto de decorar, né, como é que chega, não gosto de decorar essas relações, eu prefiro muito mais saber como chega, porque na hora que der um branco, é só fazer, e a gente consegue determinar isso de forma mais fácil, né, tirando a dúvida realmente, tá? Agora vamos ver aqui a letra B. Na letra B ele diz o seguinte: depois que o fio é cortado, essa esfera começa a flutuar. E qual vai ser a porcentagem dessa esfera que permanece imersa na situação da figura 2, tá? Só para lembrar, parte imersa é o que está dentro d'água, tá? Então, esse volume submerso aqui também vai ser o volume imerso, que está abaixo da superfície d'água. Como ele está querendo uma porcentagem, eu vou calcular esse volume submerso em relação ao volume total para determinar uma porcentagem, certo? Mas vamos ver como é que a gente consegue, né, equacionar essa situação. Se a esfera está flutuando na sua superfície, né, na superfície do líquido, eu vou ter que a força-peso, ela está numericamente igual à força de empuxo, ou então força de flutuação. Então, fazendo empuxo igual ao peso, eu vou ter a densidade do fluido vezes o volume submerso vezes a gravidade é igual à massa do isopor vezes a densidade, massa vezes gravidade, que é a densidade do isopor vezes o volume total do isopor vezes gravidade. Nessa situação, eu posso cancelar as gravidades. Então, o volume submerso sobre o volume total corresponde à densidade do isopor sobre a densidade do fluido, que nesse caso é a densidade da água. Nesse ponto, pessoal, aqui, como eu vou ter, né, se eu for olhar para as unidades, eu vou ter em cima, unidade de densidade, grama por centímetro cúbico, e embaixo também a densidade, grama por centímetro cúbico. Nesse ponto, eu não vou precisar me preocupar com as unidades, porque eu vou simplesmente cancelar a unidade do numerador com a do denominador, então não preciso me preocupar, tá? Essa porcentagem, né, essa razão entre volume submerso e volume total vai ser a densidade do isopor de 0,6 dividido pela densidade da água, que é 1, certo? Isso é igual a 0,6, que corresponde a 60%. Ou seja, nessa situação, 60% da esfera vai estar imersa embaixo d'água e 40% da esfera vai estar emersa para fora d'água. Ok? Vamos ver mais outra situação interessante. Esse aqui é igual que a gente já fez. Vamos passar agora para o conteúdo da última aula de equação da continuidade e equação de Bernoulli, tá? Então, essa aqui é bem interessante. Diz o seguinte, ó.
Uma mangueira tem em sua extremidade um esguicho de boca circular, tá? Que tem um diâmetro que pode ser ajustado. Se a mangueira estiver operando com vazão constante, ela consegue encher um balde de 30 litros em 2 minutos e meio. Se a boca da mangueira for ajustada para ter uma área de seção transversal de 1 centímetro quadrado, qual é a velocidade com que a água está saindo da mangueira? Então, vamos aproveitar essa situação para a gente relembrar aqui algumas coisas. Qual que é a definição de vazão? Tá? Eu defini na aula passada, a vazão, ela pode ser definida de duas formas, certo? Eu posso ter uma vazão, vou chamar de um R aqui qualquer, tá? O livro que eu estou adotando chama de R, tem outros livros que chamam de Q, enfim, depende da situação. Mas vamos supor aqui uma vazão, que eu estou definindo como R, ela pode ser calculada como sendo área vezes velocidade, tá? E aqui, então, vou só fazer a distinção, eu vou escrever o V minúsculo para velocidade e o V maiúsculo eu vou escrever para volume, que como eu já tinha mencionado outras vezes. Em várias situações na física a gente fica sem unidades, né? Tem mais variáveis do que letras, certo? Então é comum a gente ter esse tipo de problema, tá? Do mesmo jeito que eu estou definindo P maiúsculo, eu estou definindo para peso, e P minúsculo eu estou definindo para pressão, tá? Da mesma forma, eu estou tentando fazer isso agora para a equação da continuidade, que a gente vai ter justamente, né, nessa situação, eu vou ter uma relação entre volume e velocidade, tá? Mas essa vazão, se a gente for olhar aqui, tá, do ponto de vista de unidades, a área é dado em metros quadrados, né, no sistema internacional, e a velocidade é dado em metro por segundo. Se eu multiplicar tudo isso, a gente vai ter metro cúbico por segundo. Porém, metro cúbico é a unidade de volume e segundo a unidade de tempo, tá? Então, essa é uma outra forma, partindo da mesma equação de vazão, tá? Olhando para a área vezes velocidade, olhando para as unidades e fazendo realmente essa multiplicação, eu chego também na unidade de volume sobre tempo, tá? Então, eu posso calcular a vazão de duas maneiras diferentes, certo? E se essa vazão é constante, tá? Eu posso igualar essas duas equações, ou seja, área vezes velocidade é igual a volume sobre tempo. E aí eu tenho a área de 1 centímetro quadrado, e aqui eu vou colocar as unidades para a gente ver o que está acontecendo, vezes a velocidade que eu quero calcular, né, na letra A. Isso é igual a um volume de 30 litros dividido por 2 minutos e 30 segundos. Então, não tem nenhuma unidade no sistema internacional, né? Eu vou ter que transformar os centímetros quadrados, eu vou ter que transformar litro e vou transformar os segundos, tá? Então, aqui eu vou ter 10 elevado a menos 4 metros quadrados vezes a velocidade, cadê esse menorzinho? Como é que eu transformo de litro para metro cúbico? Alguém faz ideia? Bom, pessoal, em se tratando de água, tá? A gente pode expressar o seguinte, tá? Que como a densidade da água é igual a 1, né? 1 grama por centímetro cúbico, eu posso também expressar a seguinte relação
tá? Eu posso expressar a seguinte relação: para a água, tá? Somente para a água que tem densidade, como sendo uma unidade, tá? A densidade da água de 1 grama por centímetro cúbico corresponde que todas as demais substâncias são calculadas as suas densidades em função da densidade da água. Então, a relação que a gente pode tirar é que, para a água, eu tenho que 1 litro corresponde a uma massa de 1 quilo, tá? E aí, com essa massa de 1 quilo, vamos ver como é que a gente faz agora para determinar qual é a relação de volume, né? Sabendo a densidade da água de 1 grama por centímetro cúbico, ou então, eu acho, deixa eu só me lembrar aqui, a relação é de 1.000 litros é 1 metro cúbico, exatamente. Aqui a relação que eu quero escrever é o seguinte, né? Para a gente ter uma relação entre litro e metro cúbico, né? Fazendo essa brincadeira com a massa, né? Só que eu não vou gastar esse tempo. 1.000 litros corresponde a 1 metro cúbico. E aí, se eu tenho 30 litros, isso corresponde a X, fazendo uma regra de 3 simples, tá? Então, esse X vai ser 30 dividido por 1.000, corta 0, 0. Isso aqui corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Então, vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 2 minutos, 2 vezes 60, 120, 120 mais 30 segundos, isso aqui tudo é 150. E a gente consegue agora calcular o valor dessa velocidade, que vai ser igual a... Deixa eu fazer aqui a conta. 150 dividindo... aqui, né, já fazendo essa conta já com a notação científica, só as unidades, né? Aqui vai estar em metro cúbico, e aqui vai estar em segundos, tá? Quando eu dividir metro cúbico por metro quadrado, vai sobrar só metro por segundo, que é a unidade de velocidade, e aqui fazendo essa conta, essa velocidade é de 2 metros por segundo, tá? Agora, seguinte, se eu reduzir esse diâmetro do esguicho pela metade, o que vai acontecer com a velocidade nessa nova situação? Bom, se eu diminuo a área, tá? A equação da continuidade me diz que a velocidade tem que aumentar, tá? Pelo seguinte, a equação da continuidade, ela afirma o seguinte: continuidade. Área 1 vezes velocidade 1 tem que ser igual a área 2 vezes velocidade 2, tá? Imagina que você tem aqui um cano, nesse caso a mangueira, tá? E eu vou fazer com que essa área de seção transversal diminua dessa forma. O que acontece, né, como a água é um fluido incompressível, isso significa que o volume de entrada tem que ser igual ao volume de saída.
Só que para esse volume se manter constante, eu vou ter que compensar essa diminuição de área de seção transversal. Isso é compensado com aumento de velocidade. Tá? E aí eu tenho o seguinte agora. Eu vou reduzir o diâmetro à metade. Tá? Então, a área da seção transversal dessa mangueira, né, nesse caso, a área 1, ela é igual a πr ao quadrado, e o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, expressando a área em função do diâmetro, a gente vai ter que, por exemplo, essa área 1, ela é igual a π vezes 2... Se o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, então o raio é igual a metade do diâmetro. Então, diâmetro sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Então, a área 1 corresponde a π vezes o diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Se eu pego e reduzo o diâmetro 2, vai ser correspondente a metade do diâmetro 1, metade do diâmetro 1, vamos ver qual é a relação entre área 1 e área 2 para depois substituir na equação da continuidade, tá? Então, a minha área 2 é igual a π, que multiplica d1 sobre 2 ao quadrado sobre 4, tá? Então, a área 2 é igual a d sobre 4, 1/4, né? Eu posso colocar assim, 1/4 de π d1 ao quadrado sobre 4. Então, dessa forma, a relação entre as áreas, né, é que a área 2 é igual à área 1 sobre 4. Esse termo aqui todinho corresponde à área 1, tá? Expressas, essas áreas de seção transversal, expressas em função dos diâmetros, como está pedindo a questão. Tá? Então, se a área 2, desculpa, é igual à área 1 sobre 4, vamos pegar toda essa informação e substituir na equação da continuidade. Então, eu vou ter área 1 vezes velocidade 1, que corresponde a 2 metros por segundo, né, que seria a situação onde a mangueira está sem redução nenhuma, né, na primeira situação. Área 1 vezes 2 da velocidade. Isso é igual à área 2, que é a área 1 dividido por 4, tudo isso vezes velocidade 2. E aí eu cancelo as áreas, daqui eu tenho que a velocidade 2 é igual a 2 vezes 4, 8 metros por segundo. Então, pessoal, aqui fica evidente, tá, que para eu diminuir a área, né, fazendo com que a área 2 seja menor do que a área 1, então eu diminuí a área, mas isso só foi possível, né, para manter essa situação de volume constante, eu tenho que aumentar a velocidade, tá? Está de acordo com a equação da continuidade. Ok? Vamos ver agora um exemplo sobre a parte de equação de Bernoulli. Isso aqui é bem interessante. E aí depois eu vou colocar mais algumas questões
sobre esse assunto, a sexta lista de exercícios vai envolver esses assuntos de empuxo, de equação da continuidade e agora também essa equação de Bernoulli, tá certo? Então, a situação que a gente tem é a seguinte, tá? O princípio de funcionamento de uma hidrelétrica, por exemplo. Por que você usa queda d'água para gerar energia? Justamente porque eu vou utilizar o potencial gravitacional, né, e transformar isso em energia cinética. Como eu havia mencionado com vocês, a equação de Bernoulli, ela, de certa forma, ela é uma equação que está relacionada com o princípio de conservação de energia aplicado para fluidos, tá? Então, vamos ver esse exemplo. A entrada da tubulação na figura tem uma seção reta de 0,74 metros e a velocidade com que a água entra na tubulação é 0,40 metros, tá? E aqui, pessoal, para facilitar a minha vida, eu vou dar uma nomenclatura, tá? Na hora de eu ficar, ao invés de eu ficar escrevendo entrada e saída, eu vou chamar a entrada de ponto 1 e vou chamar a saída de ponto 2, só para facilitar, né? Para não escrever entrada e saída. Então, continuando. A saída está a uma distância de 180 metros abaixo da entrada, e essa seção reta é menor, tá? E isso ocorre, né, essa velocidade de saída tem uma velocidade de 9,5 metros por segundo. Qual vai ser a diferença de pressão entre entrada e saída? Tá? Bom, nessa situação, eu vou chamar a entrada de 1, saída de 2. A equação de Bernoulli, ela relaciona a pressão, tá? E as energias cinética e energia potencial, tá? Você pode interpretar a pressão como sendo uma unidade de trabalho que está relacionada com a força e as energias cinética e potencial. Então, a gente pode escrever o seguinte: a pressão 1 mais a densidade vezes a velocidade de 1 ao quadrado dividido por 2, aqui, vou botar o quadrado, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura 1, é igual a pressão 2, mais, os termos são iguais, né, porque é uma conservação de energia, então tudo que está no segundo membro vai ser igual ao primeiro membro, só que mudar o índice de 1 para 2. Então, aqui é a densidade, velocidade 2 ao quadrado dividido por 2, mais ρgh2, tá? Aqui a gente pode fazer a seguinte situação. Se eu olhar para a figura, eu posso escolher, tá, para fazer uma referência, né? Eu posso escolher esse nível de referência, que é o nível de saída, fazendo justamente com que o H2 seja igual a 0. Isso faz com que essa distância D corresponda ao H1, tá? Então, eu vou fazer esse termo aqui e a 0, tá? Para fazer com que esse H1 seja substituído pelo D, que é a altura que é dada, né? A diferença de altura de 180 metros entre entrada e saída. Como ele pede a diferença de pressão entre entrada e saída, eu vou colocar a minha diferença de pressão como sendo pressão de entrada, que é P1, menos pressão de saída, que é P2. Então, pega esse P2, passa para o primeiro membro, então você já vai ter P1 menos P2, que já vai dar a minha diferença de pressão que eu quero. Isso vai ser igual a densidade vezes velocidade 2 ao quadrado sobre 2, menos densidade vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2, menos ρgd, tá? Só fiz organizar os termos da equação. Então,
a pressão 1 menos pressão 2, eu já vou escrever logo a minha variação de pressão, é igual a densidade sobre 2, que multiplica velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado, velocidade 2, opa, aqui, velocidade 1 ao quadrado menos ρg, ρgd. E aí agora é só substituir os valores. Diferença de pressão é densidade, é a densidade da água, que aqui não é dado na questão, mas o valor no sistema internacional é de 1.000 quilos por metro cúbico. Então, 10 elevado à terceira sobre 2, que multiplica 9,5 ao quadrado menos 0,4 ao quadrado, menos a densidade da água, que é 10 elevado ao cubo, vezes a gravidade, que ele não fala, então bora aproximar isso de 10, vezes os 180 metros. Tá? Bom, olhando do ponto de vista, vamos ver aqui só o seguinte, olhando do ponto de vista de valores, tá? Nesse primeiro termo aqui todinho, deixa eu só destacar aqui, nesse primeiro termo aqui todinho, eu tenho os termos de energia cinética, tá? Que estão relacionados com a velocidade, e aqui eu tenho um termo de energia potencial, tá? Olhando para as ordens de grandeza dessa situação, né, dessa questão, dá para a gente visualizar o seguinte, o termo de energia potencial é maior do que o termo de energia cinética. Vamos calcular esses termos separados, só para a gente ter noção desses valores. 9,5 ao quadrado menos 0,4 ao quadrado, vezes 1.000 sobre 2, que é 500. Então, esse primeiro termo, ele é de 4,5 vezes 10 elevado a 4, menos 1,8, né, que vai dar 180, eu já vou fazer em notação científica, então isso aqui dá 1,8 vezes 10 elevado a 2, 3, 6, tá? Então fica fácil de verificar o seguinte, o termo de energia potencial é bem mais relevante, né, do que o termo de energia cinética. É justamente o que a gente quer, transformar a energia cinética em energia potencial. Desculpa, ao contrário. Transformar a energia potencial em energia cinética, certo? Então, essas diferenças de pressão, tudo isso menos 0,8 vezes 10 elevado a sexta, isso vai dar negativo de 1 menos 1,75 vezes 10 elevado a 6 newtons por metro quadrado. E o que significa dizer que essa pressão dá negativa? Significa, né, daqui da expressão, como eu defini a diferença de pressão entre entrada e saída, isso significa dizer que a pressão de saída é maior do que a pressão de entrada. E ela é maior não por conta das diferenças de velocidade, mas ela é maior devido ao peso da coluna de fluido que está acima do ponto que eu estou observando. Ok? É isso que significa essa situação, tá? O termo de
energia, o termo que está relacionado com a energia potencial, né, faz com que essa diferença de pressão seja bem maior no ponto 2 do que no ponto 1. Beleza? Então, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai ter uma aula no laboratório, tá? E fica faltando só o assunto de viscosidade, mas é bem rapidinho, bem tranquilo que eu falo sobre ele, certo? Então, vamos organizar o seguinte, né? Só enquanto ainda está gravando para quem for assistir depois. Próxima aula vai ser no laboratório, tá? Eu vou disponibilizar novamente um formulário para saber quem vai participar, saber o número de alunos que vão estar presentes, né? Para a gente ter essa estimativa. E eu vou colocar isso tudinho explicando bem direitinho no Moodle, tá? E ao longo da semana vocês vão respondendo para que a gente possa organizar direitinho, certo? E aí eu confirmo no Moodle, tá? Bem explicado do jeito que a gente fez da vez passada, tá certo? Então, aguardem que eu vou colocar mais uma lista de exercícios, fechando esse assunto de fluidos, tá? E até a próxima aula. Até mais, pessoal.